Bolsonaro, todo mundo falou que achava que ia acontecer amanhã. Quando chegou na voz dele, ele falou assim, nossa, estamos com problema de transmissão, ele não vai conseguir falar. Foi muito louco, assim, muito... Boa tarde, nós estamos aqui hoje no bate-papo, o impacto do coronavírus no cotidiano das mulheres. Nós estamos aqui com a vereadora Juliana Fraga, com a Ana Lu, da Literacia, e o doutor Sérgio, nosso cardiologista, amigo dos movimentos culturais. Hoje a gente vai fazer um debate, vou passar para a Ana Lu para coordenar e abrir os trabalhos, para a gente ir interagindo, falar aí um pouco da nossa quarentena, né? E como isso está afetando a vida das mulheres. Com você, a palavra, Ana Lu. Bom, gente, boa tarde para vocês três, boa tarde para todo mundo que está nos escutando. Amélia, obrigada pelo convite. E eu acho que a melhor forma da gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, é a gente falar da nossa experiência pessoal, enquanto mulher, enquanto profissional. Como que essa quarentena, como que esse vírus está impactando a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? O que está trazendo para a gente de fazeres antigos, novos fazeres, né? Novas reflexões. Então, assim, eu vou pedir para a Amélia começar falando um pouquinho para a gente, como que está sendo para ela, diante de toda essa conjuntura política e econômica, inclusive, né? Vamos lá. Claro. Bom, Ana Lu, como eu te disse ontem, eu ainda estou assim, né, na nossa militância cotidiana, até porque ontem nós tivemos sessão de Câmara, eu, a Juliana, o Wagner, e né, para a gente estar na quarentena tranquila, a nossa retaguarda também, mas a gente está 24 horas trabalhando. Eu estou aqui, a cada notícia que sai na televisão, o celular, o Zap, ele bomba aqui. Então, assim, essa semana, quando a prefeitura de manhã fez uma entrevista com a Vanguarda, com o secretário, falando, olha, nós estamos aqui na porta do PAT, e o PAT está fechado. Bom, na hora eu recebi um telefone de uma pessoa dizendo, Amélia, eu quero estar de quarentena com a minha família, para se sentir mais segura, mas eu vou daqui a pouco estar ali dentro, porque eu vou estar lá dentro do PAT. Foi aí que eu descobri que dentro da prefeitura, nos espaços da prefeitura, as pessoas estavam trabalhando. Eu já estava levando a luta, já tinha feito ação no Ministério Público em relação ao passo municipal. Mas que não era só o PAT, né? Era a Casa de Cultura, a Fundação Cultural, o PROCON. Por isso, inclusive, ontem nós protocolamos uma outra ação para que o prefeito libere todo mundo e cumpra, né, a legislação federal e estadual, né, com só a emergência. Então, o meu cotidiano ainda, nessa pandemia, é ainda defender um pouco as mulheres, os trabalhadores, né, ontem, eu recebi o Zap do Moacir, que depois a gente podia conversar, muito preocupado com a questão da fome, né, e nós estamos aí, então, quando que a gente imaginou que nós estaríamos lutando por cesta básica, mas nós estamos hoje com essa pauta, né? E é fundamental esclarecer que a Prefeitura Municipal de São José, infelizmente, não colocou só os serviços de emergência, né? Ela colocou os serviços essenciais. Fiz confusão com os serviços essenciais para emergência, como eu faço a confusão com os números. Mas ela está colocando 50%. Depois eu vou passar até para a Juliana, porque nós fizemos um requerimento. O Paço Municipal, que é um prédio antigo, ele não tem ar-condicionado. E lá nós tivemos 4 pessoas que nós sabemos que viajou para a Europa e as pessoas trabalharam todas juntas, ninguém fez exame, se estava com febre ou não, e tem hoje tem por volta de 400 pessoas trabalhando internamente
todos os dias. Então, tem uma propaganda na televisão e tem uma outra realidade. Então, de casa, eu estou aqui trabalhando, orientando os nossos advogados para fazer as ações e tentar fazer com que o coronavírus não se espalhe pelos nossos funcionários, né, da prefeitura, que não querem estar lá levando os vírus para dentro dos seus familiares. Nós temos alguns servidores que estão, têm idosos, né, os pais, e vão trabalhar e voltam com a preocupação. Então, nosso cotidiano tem sido de muita luta ainda. E acho que ainda vem muita luta pela frente, né? Essa questão da prefeitura é complicada porque é uma prática, o discurso que não corresponde à prática dela, né? Mas, vamos lá. Ju, e você? O que tem para contar para a gente? Depois a gente vai para o doutor Sérgio, que vai falar muito dessas 400 pessoas, o que pode acontecer com elas. Oi, quero aqui dar boa tarde para todos, né? E todos que estão nos assistindo também. O cotidiano, como a Amélia falou, a gente continua trabalhando, a gente continua atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os estagiários, os agentes de endemia, as professoras, enfim, a gente não para, né? Apesar de que em casa a gente também faz outras atividades que são bem interessantes nesse momento de quarentena, mas junto com a assessoria, a gente continua levando aquilo que estão trazendo para nós, né? Como ontem, a questão dos estagiários, que é bem séria, né? Os estagiários eles entraram na justiça, ganharam para continuar recebendo, mas aí o prefeito, nesse momento de quarentena, que é para todos ficarem em casa, para que quanto menos gente circular, melhor, ele manda todos os estagiários voltarem para a escola segunda-feira sem necessidade, né? Sem ter trabalho, sem ter criança, sem ter professor, para fazer material pedagógico. Eu acho que foi o que a Ana Lu falou. Não condiz com aquilo que é para ser feito e o que está acontecendo, de fato, na nossa cidade. Como mulher, tem um momento que eu tenho ficado um pouco mais com a minha filha, como mãe, assim, então eu tenho gostado bastante, porque a gente acaba fazendo outras atividades que na correria do dia a dia a gente vai deixando para o final de semana, vai deixando para depois. Então, nesse ponto, apesar de continuar trabalhando, a gente tem um tempinho maior de estar aqui, de estar em casa e curtindo também a filhota. Doutor Sérgio, e aí, como é que está a sua residência, a doutora Paula, que eu sei está trabalhando? O que mudou nessa relação? A Paula ali na linha de frente, né? Como é que está para vocês isso? Então, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, Ana Lu. Um prazer imenso. Nós estamos bastante preocupados, nós estamos realmente na linha de frente. Eu tenho ido menos ao consultório, mas a Paula está diretamente ligada a um pronto atendimento. Inclusive, nós estamos reavaliando um pouco dessa permanência dela lá no atendimento na linha de frente. Quer dizer, é algo que a gente também... Porque não parece, mas nós preenchemos o grupo de risco, né? No mínimo, nós temos mais de 50 anos. Então, eu acho que nós estamos trabalhando. Não parece, mas nós temos mais do que 50 anos. Nós estamos reavaliando, nós estamos extremamente preocupados com essa situação e nós temos lido bastante sobre os exemplos, o exemplo da China, o exemplo da Itália, e nós estamos estarrecidos com essa situação. Só para iniciar e falar alguma coisa, a diferença de tomada de decisão entre a China e a Itália foram somente 6 dias, meu caro. A China, com 800 casos, ela fechou tudo, ela isolou. A Itália esperou em 6 dias, a Itália já tinha 10 mil casos.
E a Itália ainda não atingiu ainda a curva, com esse número imenso de mortos. Quer dizer, a China já atingiu a curva, a China já está na descendente, quer dizer, a China resolveu realmente a problemática, em parte, porque a gente não sabe ainda se a reinfecção ou não, porque não sabemos ainda o comportamento correto do vírus, né? Mas eu fico muito preocupado com a situação que nós estamos vivendo atualmente, com essa contramão que nós estamos vivendo, quer dizer, o Ministério da Saúde tomando um rumo e a presidência tomando outro rumo, correto? E ontem foi divulgada uma pesquisa dos 30 dias, tá? 30 dias de Covid. Nós estamos, a Itália com 30 dias estava com 2,2%. Nós, no Brasil, com 30 dias, estamos com 2,7%. Olha que nós estamos acima da Itália, correto? E então nós estamos extremamente preocupados. Por quê? Porque nós somos atingidos, os profissionais da saúde são os mais atingidos. Você imagina que daqui a pouco não tem um profissional para mexer num respirador, num ventilador? E eu sei que eu também fui convidado para falar sobre umas coisas para relaxar um pouco, sobre a música, sobre essas coisas. Aí eu devolvo para você. A gente falou fazer um bate-papo sério, bastante sério, mas também relaxado. Mas a gente, na medida em que a gente vai conversando, a gente vê o quanto isso está difícil nesse momento, né? Claro. Um dado que o doutor Sérgio colocou, 70% da nossa mão de obra é de mulheres. Eu olhei um pouco a pesquisa hoje e 70%, a grande maioria na área de saúde. São as nossas enfermeiras que estão lá na labuta e têm a dupla jornada de trabalho, né? Então, são as mulheres que também na saúde estão na linha de frente. Ontem mostraram uma matéria dos médicos que nem estão voltando para casa, né? Que ficam em hotéis e tal. Aí a gente vê a ausência do Estado, inclusive nisso, quer dizer, eles preocupados com suas famílias, se isolando ainda mais e provavelmente bancando isso, né? Pagando as suas diárias, que seriam um dever do Estado, está criando condições adequadas não só de trabalho, mas de descanso também. Você precisa de energia para estar ali nessa linha de frente, né? Então é uma coisa muito... Nós aprovamos o requerimento de sugestão, né, Juliana, do Zé Luiz, propondo que a prefeitura tome essa iniciativa de alugar hotéis perto do hospital municipal. Isso é muito importante, não é, doutor? Eu acho que não só basta aplaudir os profissionais da saúde, né? Eu acho que nós temos que fazer algo assim bem específico. Então, voltando um pouco sobre a questão da prefeitura, eu acho que temos que isolar. Temos que isolar e continuar no isolamento e testar. Fazer coisas que nós ainda não estamos fazendo. Correto? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, a indicação é justamente essa: isolar e testar. Eu acho que é um absurdo o indivíduo. Eu acho que qual a necessidade de manter a prefeitura aberta? Eu imagino, eu não sei, eu não estou mais nessa questão administrativa. Qual é o essencial que tem na prefeitura que não pode ser feito via internet? Não imagino. Eu não sei. É muito estafante, na verdade, isso deixa a gente ainda mais ansioso e mais coisa. Agora, só para a gente, agora nós vamos dar uma descontraidinha, eu acho que a gente fez. Sérgio é um compositor também, nascido na Mangueira, no Morro da Mangueira, e o samba é uma coisa, e eu acho que a arte nesse momento é muito importante, assim, aí colocando um pouco da minha vivência nesses dias de quarentena,
com as minhas netas lá em São Paulo, o que a gente faz, né? Então, a gente toca, ela faz um sonzinho lá, eu faço um sonzinho aqui respondendo, eu declamo poesias para ela, né? Histórias, a Vinícius de Moraes está sendo maravilhoso nesse momento, com as borboletinhas azuis, amarelas e brancas, era uma casa muito engraçada, então, coisas muito legais, e a gente sabe também que, e a gente precisa disso, a gente precisa da arte, da música, e a gente sabe que o samba sempre teve um papel na política, né, Sérgio? E nós precisamos da arte. A arte é um alimento. A arte é um remédio, né? Quer dizer, eu separei uma coisa aqui, um samba do Nelson Cavaquinho, chamado Juízo Final. O que esse samba diz? Ele traz, é um retrato da nossa situação. O título já é Juízo Final. Não é? Calma. Ele diz que o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, mas o amor, gente, será eterno novamente. Aí ele diz, o final, a história do bem e do mal, quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Então, eu acho que essa dualidade, assim, do mal, da semente do mal, que será queimada pelo sol. E hoje a gente está aqui, todo dia eu tenho caminhado com o sol, eu acho que eu tenho uma ideia, não científica, mas eu imagino que o sol vai fazer a diferença no nosso país. Eu espero. Eu espero. É uma coisa mais espiritual, não científica. O sol vai fazer uma diferença. Eu acho que esse samba do Nelson Cavaquinho inicial, que ele dizendo que o sol sempre vai brilhar, né? E vai chegar aos corações, eu acho que ele fala muito para a nossa situação que nós estamos vivendo atualmente. Passo a palavra. Eu tenho mais coisa Muito lindo, Juliana. E você? O que você tem para dar aquela areja a alma? Bom, primeiro aqui, já falando para o doutor Sérgio, se ele é mangueirense, dando os parabéns que Mangueira esse ano no Carnaval foi nota 10, né? O enredo, o samba, a letra, foi tudo. Agora, eu também compartilho com a ideia do Dr. Sérgio em relação ao sol. Tenho tido a oportunidade de todo dia de manhã dar uma volta aqui perto de casa mesmo para tomar o solzinho de manhã. E além disso, tenho lido bastante, vários tipos, começo, leio uma parte de um, leio outra parte de outro, releio alguns livros que eu já tinha deixado guardado, e então isso tem feito muito bem, a leitura, sair um pouco só do compartilhamento, sair um pouco da questão dos debates e discussões da internet, que às vezes faz mal para a gente, né? A mesma notícia, claro que a gente tem que estar atualizando, tem que estar sabendo o que está acontecendo, mas às vezes isso faz mal. Então, o meu refúgio é a leitura, é ficar com a minha filha, ficar com meu esposo, é a gente brincar, né? Brincar, jogar, assistir um filme legal. Então, escutar músicas diferentes, que até então estou conhecendo músicas novas. Então, esse é um pouquinho da minha rotina, enquanto eu não estou atendendo as demandas, conversando com meus assessores, respondendo, eu estou buscando esse tipo de atividade para passar essa quarentena e passar bem, né? Não adianta a gente também só reclamar porque não pode sair, porque não pode fazer. Eu estou tentando falar com o Everton, só um minutinho aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Mas eu consigo, senão eu vou, sem saber se eu estou sendo ouvido ou não, mas só para não ficar tudo paradinho, eu leio assim. Nós estamos ouvindo, sim. Assim, Para mim está tudo paradinho aqui. Não, está no ar.
Tá tudo Eu correto. imaginei que sim, mas está tendo tudo falado aqui, porque para mim ficou parado um tempão. Tá tudo correto. Tá, pai, então vamos. Então, acho que voltamos agora. Então, Juliana, a última coisa que eu peguei foi a Ju falando de sair um pouquinho das redes, para não ficar tão... Isso, é isso mesmo. Eu falei que essa coisa de ficar só nas redes sociais, respondendo, vendo as notícias, isso aí dá um desgaste. Então, lógico, a gente está respondendo sempre, porém, dou uma fugida para fazer uma leitura, para escutar uma música, para brincar com a minha filha, para arrumar coisas que às vezes a gente vai deixando para lá. Então, eu tenho feito uma rotina bem bacana nesses dias para atender a demanda do dia a dia, mas também para utilizar o meu horário fazendo coisa gostosa. Como você falou, lendo poesia, escutando música, essas coisas a gente estou intensificando. Isso é muito bom. E a Amélia? Olha, eu faço meditação, fiz meditação hoje. Aliás, até vou falar aqui um pouco do meu grupo, que ele chama no Zap, que é o grupo Zen, mas nós temos um monge, que é o Kou, e a gente faz segunda, quarta e sexta, de manhã, das 8h30, pelo Facebook, que é do Parque do Vicentina Aranha, aquele Facebook, a gente entra, hoje foi por ali. Na segunda-feira, ele colocou um sistema lá, que é um americano, de aulas, em sala de aula, não deu muito certo, agora ficamos só no Facebook. Então, é bem legal. Eu sei que a Ju faz meditação, sugeri a ela de acompanhar e fazer junto com a gente, que é bem interessante, eu acho que me ajuda bastante. A Doralice, que é servidora aposentada da prefeitura, também está fazendo. No dia que eu assisti o show da sua filha, naquele sábado maravilhoso no Bambuzal, encontrei a Doralice e falei, Doralice, você que adora o Vicentina Aranha, vem fazer meditação. A gente faz meditação de manhã no parque. Agora, como nós estamos fazendo em casa, mas nós estamos fazendo pelo Facebook. Está sendo bem interessante, né? As minhas dificuldades, né, de acessar o Facebook, entrar na página, todo dia apanho, mas agora estou pilando essa situação. Mas estou aí, tocando a vida, cozinhando, lavando, limpando casa pela dupla jornada. À medida que você está aqui, você tem que fazer isso. Então, eu acordo cedo, faço sucos, né, que eu estou fazendo uma dieta. Estou vegetariana por um período, desde janeiro, então faço suco de maçã puro com ora pronobis e folha de batata, tal. Estou tentando fazer o que o doutor Sérgio falou, né? Me preparando a minha imunidade. Então, estou fazendo isso. Mas uma coisa, eu dei essa descontraída, essa relaxadinha, mas eu acho que a gente vai ter que voltar para a luta, né, gente? Porque a gente está falando de coronavírus, de não sei o quê, que sem dúvida é a pauta do momento, mas nós temos outras questões ainda que temos que estar atento à saúde, né? Que são as questões das outras doenças que circulam por aí e que as pessoas precisam de atendimento para elas, quem precisa de uma quimioterapia, de uma radioterapia, e as questões que não podemos deixar que o coronavírus nos faça esquecer, que cadê o Queiroz? Eu vou falar uma, depois vocês vão falando das outras, que a gente não pode esquecer, né? Cadê o Queiroz? Quem mandou matar Marielle Franco? E aí, vamos complementando aí as questões que a gente não pode deixar de acompanhar, né? Eu acho que sim, lógico. Amélia? Vamos, eu acho que tem várias questões, mas eu, antes de ir para a pauta bem longe, eu queria falar aqui, porque eu recebi aqui de um pedido, e vou colocar aqui uma sugestão, né, sobre o coronavírus, da Érica, da doutora Érica. Ela mandou e falou assim, fala lá no seu ao vivo, fazer a sanitização, como está fazendo Jacareí e várias outras cidades, né? Então,
estou registrando aqui, porque ali do lado do Hospital Municipal, do lado das UPAs todas, né, e do lado do Hospital Municipal, né, doutor Sérgio, tem muitos moradores de rua ali, né, por incrível que pareça, ali é um lugar todo, mas tem morador de rua na Vila Industrial, então ali é necessário ter todo o processo de higienização urgente, né, porque nós estamos ali nessa pauta também propondo uma série de medidas à prefeitura, né, para que a gente, o poder público tenha um papel fundamental. Agora que está vindo a verba do governo estadual, que eles definiram que São José vai receber, eu espero que seja rapidamente, já inicie o processo da construção desse espaço para receber os nossos pacientes, que com certeza o ápice ainda vai ser a semana que vem. A ampliação do hospital municipal é importante, mas ela não é suficiente. Então, como a gente já recebeu a verba, acho importante já rapidamente fazer esses investimentos. O Lima, que foi secretário da Educação do governo do Carlinhos, fez uma sugestão para que fosse instalado isso lá no, como chama, lá no futebol? No Teatrão. Ele fez essa sugestão, a gente conversou numa roda de conversa, e eu acho importante, porque está todo modernizado, São Paulo está fazendo lá, né, já está quase pronto também no estúdio, então acho que a gente pode pensar na verba aqui, ser instalada lá. Perfeito, Ju? Não, eu estou rindo aqui, porque eu não queria desligar o microfone, mas além da gente aqui em casa fazer a nossa rotina, os vizinhos também estão todos aqui, e aí às vezes a gente acaba escutando um som do vizinho, acaba escutando uma música aqui do vizinho. Mas lembrando daqui de São José mesmo, eu acho que São José começou a tomar algumas medidas, porém a gente tem que estar sempre atento e apontando o que precisa ser apontado. Então tem a questão do ônibus, tivemos várias pessoas falando do ônibus lotado, principalmente o ônibus que está saindo lá da ECO do Campo São José. Então eu acho que essas medidas de tirar o ônibus, nesse momento, tirar a linha de ônibus, não é o ideal. Se é para a gente, né, aglomeração, isso não pode acontecer. Então esse é um ponto importante que a gente tem colocado para a prefeitura, para o prefeito. A questão dos agentes de endemia também, fizeram várias solicitações, porque eles estão indo para a casa das pessoas, a dengue está aí, a zika, a chikungunya continua, né? Eles estão fazendo o trabalho deles, que não pode esmorecer nesse ponto também, porém eles vão para a casa das pessoas sem nenhum tipo de proteção, né? Nem a luva, nem máscara, nem álcool em gel. Então, eles entraram em contato conosco também, fazendo essa solicitação para ter as medidas de cuidado, de proteção, para eles e para as pessoas que eles vão visitar. E outra situação, que eu já falei sobre a questão dos estagiários, que eu acho que essa é, sem dúvida, uma medida que não tinha nem que ser cogitado pelo prefeito, porque você vai colocar pessoas andando de ônibus, mais pessoas no ônibus, mais pessoas circulando, sem necessidade de fato, né? Não é um trabalho essencial, eles vão lá para fazer material pedagógico nesse momento que não tem necessidade. Então, assim, são situações que nós estamos apontando, além de ter tem que ter da prefeitura um olhar para as pessoas também que mais precisam, né? A Amélia falou da questão dos moradores de rua, tem as pessoas que começam a passar dificuldade, que precisam de cesta básica, precisam de alimento, precisam do dinheiro mesmo para pagar um aluguel, enfim. E outra coisa que eu achei um absurdo, a prefeitura, nesse momento, onde ela poderia ter ações para diminuir, minimizar a dificuldade das pessoas, a prefeitura está ligando, cobrando quem está com dívida. Pensa, olha, fulano, você está com dívida, seu nome vai para dívida ativa. Nesse momento, eu acho que o mínimo que a prefeitura poderia fazer é não ficar cobrando as pessoas que estão passando, estão se adequando, né? Pegar esse funcionário e levar para o outro local. Então, de fato, e
aí, quando chega esses relatos para nós, a gente fica assim, querendo fazer, querendo falar, querendo resolver, porque é um absurdo, né? As pessoas estão deixando de trabalhar, e a maioria das pessoas, os autônomos, por exemplo, fechando seu comércio, o seu negócio, enfim, não está recebendo, e o que tem, está guardando para um momento, né, específico, para comprar um alimento, para comprar remédio, essas coisas. Agora, cobrar realmente foi o absurdo que eu vi o da semana. Então, enfim, a gente continua nessa luta aqui da cidade, nesse debate, nessa discussão, levando para a sessão, fazendo requerimentos para minimizar o impacto dessa pandemia, né, para tentar suavizar a vida das pessoas, porque, claro, que cada um vai ter um impacto aí na sua vida, mas nós estamos tentando fazer com que o poder público, a prefeitura, também tenha responsabilidade de ajudar as pessoas e não ter um peso maior nesse momento, né? Colocar uma mão pesada nesse momento que não é a hora. Aliás, antes de passar para o doutor Sérgio, dentro desse gancho, viu, Sérgio, nós tivemos uma discussão. Hoje eu tive com um amigo meu, Moacir Pinto, qual era o papel da gente enquanto cidadão e qual era o papel da prefeitura frente à questão da fome, né? Dos trabalhadores informais, que hoje estão sem renda, quer dizer. Então, tem o JB na favela Santa Cruz arrecadando cestas básicas, né? Ou alimentos para distribuir para as pessoas que perderam a sua renda. Então, como que vocês estão vendo isso? Que papel a gente pode ocupar enquanto cidadão e que papel a prefeitura deve ocupar? Sérgio? Então, gostaria de fazer uma colocação em cima do que a Juliana falou, que, voltando o juízo final, eu não sou pessimista, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu sou otimista. Mas nós teremos ainda o ápice da dengue, nós teremos o ápice da influenza e teremos o ápice ainda do coronavírus. Então, só para a gente ficarmos bem conscientes e alertados em relação a isso. Então, eu acho que a coisa realmente é muito séria. Sobre a questão da fome, é o seguinte, eu acho super válido a gente distribuir as cestas, realmente cobrar da prefeitura, mas uma coisa que eu chamo a atenção, que está acontecendo, se chama aglomeração. Então, Ana Lu, eu acho que nós temos que criar uma forma de chegar nessas pessoas sem aglomerá-las. Eis a questão. Então, como sociedade, eu acho que a sociedade, e indiscutivelmente, Ana Lu, o brasileiro, ele é assim, o brasileiro, ele é amoroso, ele é participativo, entendeu? O brasileiro quer ajudar, o brasileiro está firme na campanha, entendeu? Então, quanto a esse coração, eu não tenho medo desse coração, desse grupo, entendeu? Eu tenho medo de outros corações, mas não desse coração. A única coisa que eu alerto é aglomerações. Aí, realmente, nós estamos perdidos. Nós temos que criar, mesmo essa questão da vacinação, né, do drive-thru, achei excelente o drive-thru. Né? Você não sai do seu carro. Quem sabe se nós pudéssemos ir na casa dos nossos idosos vacinar? É uma situação que nós nem pensamos inicialmente. E direto. E quem sabe nós entregarmos a cesta básica. Quer dizer, nós precisamos das ONG, nós precisamos de toda a sociedade como um todo. Neste momento, cada um dando a sua opinião para evitar a aglomeração. Nós não podemos fazer no primeiro dia da vacina. Todos os idosos da cidade estavam nos postos de saúde. E faltou vacina, né? Faltou vacina.
Não tinha como. Porque também nós somos impacientes, né? Olha o medo está espalhado. O pânico está presente. É isso. É isso mesmo. Amélia, Aqui em São José, aqui na Vila Betânia, 10 horas da manhã já tinha acabado a vacina. Quer dizer, eu sei que lá no Paraíso do Sol teve 2 dias, mas aqui no centro, que está todos os idosos aqui, um tratamento melhor. Mas eu também acho que nós temos que lutar muito, divulgar muito, falar muito dessa da não aglomeração. É por isso que nós estamos brigando lá na Câmara, porque a Prefeitura coloca uma série de pessoas, né, que não estão na frente, mas estão invisíveis nos locais de trabalho, descumprindo uma legislação federal e estadual. Então, é por isso que eles estão fazendo, ligando, que eu não sabia que eles já estavam fazendo as ligações e cobrando. Foi por isso que eles rejeitaram o nosso requerimento, né, e nós estávamos... o meu, do Wagner, o seu, que é o seguinte: solicita informações e providências ao Poder Público Executivo quanto às medidas para suspensão dos prazos processuais, tramitação de processos administrativos. Isso para as multas de trânsito, para as fiscalizações, suspender tudo isso, que é um normal, né? O que fez o prefeito de Taubaté, o que o governador fez. São José dos Campos quer que o pessoal faça um recurso de multas indo até a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque o PROCON está fechado. Mas o PROCON não, o Poupa Tempo está fechado, mas o PROCON de São José recebeu ontem 170 pessoas, munícipes. Podia estar sendo atendido pela internet. Gente, 170 pessoas. É um absurdo, né? Então, assim, na medida em que você deixa o espaço aberto, você não está fazendo o seu dever como poder público de dar esse espaço e falar, usa a internet ou dá um tempo, você entendeu? Agora, não aprovar o nosso requerimento, que foi feito, também as multas de trânsito, todo mundo tem prazo. Então, as pessoas ficam preocupadas, porque tem desemprego, tem a falta de dinheiro. Vai lá fazer o recurso no prazo, uma vez que a prefeitura não tomou nenhuma medida, né, de suspender nesse período. Então, eu concordo com você, Sérgio, que nós temos que acabar com as aglomerações. E é papel do poder público fazer isso também, e fiscalizar. Eu estou vendo que a fiscalização da prefeitura está fechando os restaurantes, que tem 10 pessoas, que tem 5 pessoas, né, para não aglomerar. Agora, quantas pessoas tem dentro do pátio, né? Quantas pessoas tem no Paço Municipal? E esses 1.200 estagiários vão andar de ônibus, vão transmitir doença, são jovens, então estão ali, vão voltar para casa e vão levar, infelizmente, os vírus para os seus avós, para os seus pais, né? Então, eu acho que é falta de responsabilidade do prefeito. Código aqui, eu ia falar, mas eu falo depois, mas deixa eu falar aqui, ó. Paulo Ricardo, a DDM continua funcionando, está preocupado com a violência doméstica. Paulo, continua funcionando. Marco Antônio Prado, mais de 900 pessoas num só dia na Itália, e aqui estão fazendo a campanha que não pode parar. O que foi feito na Itália, e nós estamos vendo a consequência, infelizmente. Eu espero que as medidas legais para essa campanha lançada aí pela família do presidente, ela seja barrada. Eu tenho uma amiga que é procuradora da Prefeitura de Hortolândia, a doutora Elke, e eles barraram. Eu já postei nos grupos e eles conseguiram, junto com o Ministério Público, tomar essa medida, né, porque nós queremos todos em casa. Como disse o doutor Sérgio, é o melhor remédio. Higiene, lavar a mão e isso. Bom, e o Marco Aurélio, o movimento do Brasil não pode parar, esse movimento é criminoso. Concordo e passo aí a palavra. Tem uma pergunta aqui para você, da Bernadette Reis, aqui no meu WhatsApp. Eu não sei, essa pergunta
se você vai poder responder, mas é bom porque a gente pode encaminhar para a prefeitura. Por que a prefeitura já não está tomando providências ou não está fazendo os hospitais alternativos em escolas, ou coisa como está sendo feito em São Paulo, por exemplo, né? Então, veio, inclusive, destinou a verba. Eu tenho aqui o valor, não sei se alguém tem aí fácil, estou aqui no meu, eu pedi para minha assessoria o quanto que foi destinado para São José. Eu espero que seja rápido, né? Já devia ter começado, né? Porque São José, se não me engano, tem 71 leitos só, mesmo com ampliação. Só um minuto aqui que eu vou olhar quanto foi destinado para São José dos Campos. Como a gente não tem impressora, é difícil, né? Ficar no papel, mas deixa eu falar aqui em relação à questão dos estagiários, que era isso que eu estava procurando. Como a prefeitura está colocando seus funcionários indo e vindo, e são aí por volta de 5 mil, né, por aí eu acho, o passo municipal eu sei que é 400. Nós colocamos no Facebook todas as ações que nós entramos. Isso porque nós não queremos, mas se precisar, as pessoas têm o direito de entrar com ação, os funcionários públicos, de responsabilidade civil e criminal, né? Por isso, nós, na nossa representação do passo, nós colocamos a questão que eles não têm uma série, os pedidos anteriores que eu fiz, perguntando se tinha autorização dos bombeiros, do PPC, e uma série de questões, tudo está anexado. Então, é um instrumento, inclusive, porque eu sei que quando o Collor deu tomou aquelas decisões, todos os sindicatos entraram com a ação. Demorou muito, às vezes 15 anos. Mas agora, semana passada, teve gente que estavam recebendo as indenizações. Então, não é por aí, né? O melhor, o mais importante era colocar uma pessoa por equipe, por andar, ou por departamento, para receber os documentos, mas o restante fazer o trabalho em casa, né? O teletrabalho que todas as empresas multinacionais estão fazendo, ou mesmo prefeituras estão fazendo, do que a Prefeitura de São José, que na contramão do governo estadual coloca os servidores trabalhando, colocando metade. Ele coloca assim, metade de 60 anos. Isso é uma regra vertical, né? Está errado. Então, como tudo, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, como é que nós temos de tempo? Você ia falar, Juliana? Pode falar. Não, ia completar. Completar assim, a questão é delicada, né? A gente tem que se adaptar a uma situação nova, e é nova para todos, né? Por exemplo, a questão do trabalho, das pessoas que precisam, que não têm uma renda, das pessoas que precisam, e que têm, no caso dos funcionários públicos, essa questão de ficar em casa, é uma adequação que nós estamos passando. Agora, o poder público tem um peso muito grande de orientar da melhor maneira possível, vendo o exemplo que está acontecendo no mundo inteiro. Então, o que às vezes eu estou ficando abismada com algumas notícias, é que estão ignorando as notícias, estão ignorando o que está acontecendo, o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo nos Estados Unidos, estão ignorando isso e estão andando na direção contrária, né? Eu acho que não é por aí. Eu vejo que a questão econômica é importante, tem que andar junto com a questão da saúde, mas o poder público, nessa hora, tem que fazer o seu papel de prover ao cidadão. Então, é isso que eu não tenho visto, e as pessoas, e está acontecendo um movimento criminoso até, no sentido contrário, né? Lógico que, lembrando que a gente tem, sim, que se preocupar com aquelas pessoas que, nesse momento, estão paradas, não estão tendo renda, e para essas pessoas o governo tem que fazer algo, e não mandar todo mundo ir para voltar a trabalhar e esquece, e aglomeração tudo de novo. Eu acho que, assim, é uma responsabilidade muito grande nesse momento. E é isso que diferencia um gestor
de um gestor humano e preocupado realmente com as pessoas. Né? É isso que eu queria colocar nesse momento. Não, muito importante, até porque eu sinto que mais do que nunca as coisas estão em nossas mãos, enquanto cidadãos, porque nós não temos governo. Nós não temos governo, nós não temos presidência, né? A gente tem um lunático, para mim o não ser, é só assim que eu me refiro a ele, que está colocando em risco a saúde de uma nação. Não é de alguns brasileiros, ele está colocando em risco uma nação. E acho que mais do que nunca a gente tem que ser forte. Eu não sei exatamente como está o nosso tempo para falar, mas eu acho assim que a gente poderia passar, doutor Sérgio, agora, vocês que são nossos representantes, né? Que mensagens de paz e de esperança a gente pode deixar para as pessoas, né? O que a gente pode dizer a elas? Com o que elas podem contar efetivamente, né? Gente, é o seguinte, a minha análise política da situação que nós estamos vivendo, nós tivemos o nosso governo atual, o que ele fez foi aumentar a desigualdade. Então, a política desse governo foi no sentido de aumentar, extremar a desigualdade. O que se tentou anteriormente de uma aproximação, esse governo fez questão de aumentar essa desigualdade, isto é, ele produziu mais pobres. À medida que você aumenta o emprego informal, quer dizer, à medida que você cria com essa população um aumento da pobreza. E, nesse mesmo momento em que nós estamos passando por isso, é um governo que não quer dar assistência para esses indivíduos. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso é uma calamidade. Isso é um genocídio que nós estamos vivendo. Isso é muito sério. Eu acho que a minha palavra, assim, vamos à luta. Vamos lutar. Entendeu? Isso é um absurdo. Não podemos aceitar de forma alguma essa situação que nós estamos vivendo. Certo? Porque eu acho que a doença ela ainda não chegou nas comunidades, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? A doença não chegou ainda na Rocinha. Eu acho que quando chegar, as coisas vão ser muito sérias. Eu acho que mais ou menos a música que eu deixo para finalizar é essa. Olha, eu vou colocar, eu aqui vou colocar essa imagem para ver aí da merenda escolar de São José. Essa aqui é uma, essa é outra, essa aqui é outra. Eu quero aqui assumir aqui junto com vocês que nós vamos fazer... Eu achei interessante a ideia, Amélia, sabe por quê? A minha amiga Ai, peraí, eu tô tentando pôr uma fala de uma amiga, vou pôr aqui, no áudio. Distribui uma marmitinha de 250 gramas para criança matriculada, só que eles vão atender 10% das Deu para escutar? matriculadas. Deu. No primeiro dia, disse que não foi nenhuma mãe buscar a marmita na escola. Então... Olha, então o que eu acho, assim, qual é a minha... Eu tô falando, outro dia a gente fala sobre a merenda escolar, e várias fotos, e essa fala hoje é de uma pessoa que quer que a gente faça essa campanha que o Moacir levou da cesta básica. Eu queria dizer o seguinte, a nossa responsabilidade social é muito grande, né, de cobrar dos poderes públicos. Nós não temos presidência, mas nós temos que seguir aquilo que está falando a Organização Mundial da Saúde, e o que o doutor Sérgio falou, que é ficar em casa, orientar as pessoas, cobrar de quem a gente pode. E eu queria dizer, em relação a São José, nós temos que ter uma política as políticas sociais devem ser rapidamente
reinvestida e que seja tomado posição. E em relação neste ponto, essa merenda escolar que a prefeitura está pagando, né, o mesmo valor para terceirizada da prefeitura, e que vem uma marmitinha, ela tem que se repensar isso, porque o preço é um preço altíssimo, as diretoras estão indo para as escolas, né, se expondo, né, nem todas têm carro, né, porque são diretoras e OPs, também vão de ônibus, para ter duas ou três familiares. Alguns lugares 50, mas a grande maioria 3. Agora, veja, as mães também não querem se expor. Ainda bem que está todo mundo ficando em casa, né? Isso a Juliana falou ontem com muita propriedade. Estão ficando em casa. Então, a prefeitura tem que pegar esse dinheiro da merenda escolar, fazer cesta de mantimentos e passar para essas famílias. Isso do ponto de vista da educação. Do ponto de vista da secretaria da SDS, nós já temos os cartões. Ela tem que fazer a cesta básica. Em relação à prefeitura, eu acho que é isso. E nós vamos receber aqui 8 milhões. Tem que ser rapidamente feito o centro de triagem, né? Porque a prefeitura está fazendo obras para inaugurar, né? E não parou a obra aqui das Salinas. Recebi ontem uma imagem do funcionário trabalhando lá em cima do trator. Hoje eu recebi de novo, e para a obra tudo bem. Então pega esse trator e põe aqui então para fazer o centro de triagem, como fez São Paulo, como fez Guarulhos. Eu acho que é urgente. Por que é urgente? Nós estamos na cidade da tecnologia, nós temos o Embraer, nós recebemos gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Não é do Brasil, do mundo inteiro nessa cidade. Então, é importante, é uma cidade que pode ter um índice muito grande de pessoas contaminadas, e nós vamos precisar de espaço, e nós vamos precisar de UTIs, né? E precisamos aumentar, porque só o Hospital da Vila não vai dar conta, ainda é insuficiente. Então, eu acho que o nosso recado é o seguinte: a sociedade civil tem que cobrar dos poderes públicos e vai fazer a sua parte, vai ficar em casa. É isso, salvar a vida é ficar em casa, trabalhar, articular, mas ficando em casa também, orientando todo mundo a fazer isso. Perfeito. Eu costumo brincar aqui, mas uma brincadeira séria, né? Os três remédios é bom senso, política pública e fé. Porque, assim, faz o combo aí. Se você vê bem, é o bom senso de seguir as ordens da Organização Mundial de Saúde, né, que tá aí mostrando o que está acontecendo no mundo inteiro. É políticas públicas para atender as pessoas que realmente, nesse momento, vão ter mais dificuldade, e fé, cada um na sua fé, para que isso passe da melhor maneira possível e a gente volte a se abraçar, a se confraternizar e a comemorar essa passagem. Mas não tem como se apegar só numa delas. A gente tem que ter um combo aí, porque nós estamos passando por um momento bem difícil e não é só com uma coisa ou outra, não. Eu acho que é os três juntos. A gente precisa, nesse momento, sim, fazer a cobrança necessária, ter o bom senso e ter aí uma ponte maior que é Deus e cada um na sua religião para passar por esse momento. E a fé não costuma falhar. Exatamente. Anda com fé, eu vou. Ai, que bom. Então, olha, acho que a gente pode encerrar aqui, Amélia. Sim. Nós podíamos fazer juntos aqui um corinho do Fica em Casa, né, gente? Ana, você ia pegar uma água para a gente ver essa camiseta linda? Eu vou pegar já aqui, olha a minha camiseta linda. Lute como uma garota. Lute como uma garota. Eu acho que a gente tem que estar junto, cada um na sua casa, mas junto. Numa situação minha particular, nós recebemos um verso, um pedacinho de um poema que foi muito importante para a gente, que era assim, que a única luta que se perde é que se abandona. Então, vamos à luta, gente. Vamos à luta. Valeu. Um prazer, obrigado. Abraço. Abraço. Obrigada, Ju.
Obrigado pelo convite. Ai, doida para contar todo mundo, um abraço. Sérgio, vamos fazer um samba pela rede aí, viu? Se Deus quiser. Um dia, um som. Vamos fazer uma roda de samba, ótimo. Vamos. Aí o Everton, põe aí, ele diz que põe bastante gente no mesmo espaço. Ótimo. Vamos fazer roda de samba, roda de choro, roda de poesia. Vamos organizar, vamos sim, maior prazer. Um beijo, tchau, gente.